E já temos imagem. Opa, mete-se-me em cada uma. Maduro maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto nunca te amou. Raiava o sol já no sul. E uma falua vinha lá de Istambul. Assim que fazia o cinema, pá. Está a funcionar? Sempre depois da sexta chamando as flores. Era o dia da festa, Pega-se maio nas de duas amor. pontas e mergulha-se na coisa. Obviamente na Era o escuridão dia total. de cantar. Uma falua andava longe a vagar. Opa! Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragal. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragal. Se isto é um resumo de vida, eu chamo-me Arlindo de Almeida Santos. Estou neste momento com 75 anos de idade e a minha história é, de facto, já longa, tendo em conta que 75 anos não são 75 dias. Quando, há muitos anos, em 1952, andando ainda, como se sabe, na escola primária, eu era um miúdo muito curioso, que, de algum modo, me conduziu mais tarde à profissão que abracei. Ora como? Com 8 anos de idade, fazia-me muita impressão e era para mim muito difícil compreender, parecia quase um mistério, como é que da chapa fotográfica obtia a imagem final, como se faria a cópia, como transpunha da película fotográfica a imagem para o papel. E isso aconteceu de uma forma curiosa. Um dia, na montra de uma livraria em Ceia, falta dizer que eu nasci em Arrifana de Ceia, e, portanto, na montra de uma livraria, encontrei um pequeno livrinho exemplar que está aqui, cujo título sugestivo é Fotografia Prática ao Alcance de Todos. Então, com 8 anos, depois de ter absorvido tudo o que nele está escrito, fiquei mais ou menos sensibilizado para fazer fotografia. Como é que eu poderia fazer? Ora bem, eu não tinha meios. Como não tinha meios, a primeira coisa que fiz foi entrar numa farmácia, uma farmácia em Ceia, obviamente, a pedir, já que tinha as fórmulas
extraídas deste livrinho, fui para uma farmácia procurar adquirir a química para fazer os reveladores e os fixadores, para então fazer as primeiras experiências. Entrei na farmácia e o Sr. Coelho, de seu nome, pedi toda essa química. Ora bem, aconteceu uma coisa fantástica. O Sr. Coelho, olhando para mim como um miúdo de escola ainda, obviamente que ficou curioso e perguntou-me para que é que eu queria aquilo. E eu simplesmente respondi que queria aquilo para fazer fotografias. E então ele faz-me uma pergunta. Então, diz-me lá, com esta idade tu sabes fazer fotografias? E eu respondi, não sei, mas é isso que eu quero fazer. E com a química que o senhor me vai vender, eu certamente irei fazer fotografias. E foi assim que aconteceu esta história. O senhor, passado 2 dias, mandou-me ir buscar a química. No entanto, eu precisava de saber quanto é que custaria aquilo, pois eu com 8 anos não tinha dinheiro. Tinha de pedir à minha mãe, obviamente, ou ao meu pai, para que me dessem o dinheiro para eu pagar aquilo. Queria saber quanto era. E o senhor diz-me, depois falamos sobre isso. Ora bem, esta história é de facto curiosa pelo seguinte: o senhor, verificando que o miúdo está com interesse em fazer fotografias, ele pensou e fez. E mandou-me ir buscar a química. E o que é que ele fez? Fez o seguinte: pura e simplesmente deu-me a química, deu-me os produtos químicos. E eu, de posse deles, depois fui fazer as primeiras experiências. Feitas as primeiras experiências, ele tinha-me pedido então para que quando eu fizesse alguma coisa lhe fosse mostrar. E então, de facto, eu cheguei ao pé dele, passados uns dias, Sr. Coelho, tenho aqui fotografias já feitas por mim para o senhor ver. E então, ele continuou a dar-me a química fotográfica durante algum tempo e, como recompensa, um dia já confiando em mim, deu-me um rolo dele, um rolo fotográfico que ele próprio também gostava de fotografia, e talvez daí a razão dele fazer tudo isso. Então ele deu-me um rolo de fotografias que ele próprio tinha tirado, e passado 2 ou 3 dias eu levei-lhe as fotografias já prontas. E esta é, de algum modo, a primeira história, com 8 anos de idade apenas. E isto foi, digamos que, um bichinho que ficou comigo para a vida. Vamos, portanto, iniciar o processo de dissolução da química. Temos que, para isto, o revelador. Portanto, temos aqui o revelador, que neste caso é da Ilford, o PQ Universal, e o respectivo fixador também da mesma marca. Vamos abrir, portanto, o revelador e vamos fazer a diluição. Ora, a diluição é de 1 para 9. Significa isto que vamos pôr aqui 100 cm3 de solução concentrada e de seguida vamos pôr a água correspondente. Portanto, ora, temos aqui 100 cm3 de solução concentrada e agora vamos pôr 900 cm3 de água, que neste caso temos aqui água a mais. Este coisinho é muito pequenino para isto, mas vai servir. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Portanto, temos agora aqui 1 litro de solução, portanto 1 litro de revelador pronto a ser usado. Evidentemente que nós devíamos ter aqui o banho à temperatura necessária para a revelação. No entanto, vamos ignorar essa parte e vamos começar a trabalhar. Portanto, está diluído o revelador e agora isto sempre bem enrolhado para não oxidar. Vamos ver a dissolução do fixador. É também de 1:9 da mesma maneira. Significa que não é não. É 1:4. 1:4, portanto. Ora, 1:4. Ora, 2, 3, 4. Até na quantidade de água acertei. Pronto, agora temos de ir buscar água para o banho de paragem. Saído que depois da escola primária, após ter feito a 4ª classe, então eu arranjei o primeiro emprego. O primeiro emprego em Ceia, que era uma loja muito grande, que era uma drogaria. Vendia todos os produtos para, sei lá, para uma coisa absolutamente fantástica. Desde o fibrocimento ao gás, desde a rádio, aparelhos de rádio, até mais tarde aparelhos de televisão. Mas a coisa mais curiosa é que ali havia também um laboratório fotográfico. E eu, quando chego a esse estabelecimento, logo no primeiro dia, ao verificar que faziam lá fotografias, eu disse: também sei fazer isso. Ora bem, o senhor ficou um pouco espantado com essa situação e perguntou-me: então, mas tu sabes fazer fotografias? Como é que se fazem? Como é que isso é? E tal, por aí fora. Eu lá lhe expliquei como é que eu fazia e, sendo assim, o senhor, nesse mesmo dia, diz-me: então logo à noite vais para o laboratório fazer fotografias. E pronto, fui para o laboratório nesse dia à noite, fiz as fotografias do dia e pronto, a história foi continuando até que me foi entregue definitivamente a execução de todas as fotografias dos clientes dessa loja. Ora bem, eu tinha nessa altura já 13 anos de idade. Até que, passado algum tempo, o senhor resolveu pura e simplesmente acabar com o estabelecimento que tinha em Ceia. E deu-se a oportunidade, nessa altura, ele veio para Coimbra com os filhos que vieram para a universidade, e então, nessa altura, eles trouxeram-me, digamos, para Coimbra, que esse era um objetivo que eu tinha. E ao chegar a Coimbra, obviamente que a minha intenção foi continuar a trabalhar. O senhor, comprou aqui uma pequena livraria com tabacaria e onde se montou também um laboratório fotográfico para que eu pudesse dirigir também ali uma secção de fotografia. Ora bem, chegado a essa situação e depois de alguns anos, eu resolvi, paralelamente, de noite, estudar.
Estudei até determinada altura, até que o senhor resolveu, pura e simplesmente, também acabar com essa loja que tinha comprado aqui, e eu fiquei em Coimbra a estudar, e então já sozinho, sem nenhuma ajuda, eu lancei-me na descoberta da fotografia mais profissional, digamos, fazendo fotografia em casamentos, batizados e todas esses eventos sociais que de algum modo me apareciam e os fotografava. Só que tive uma surpresa. Como eu era bastante novo, as pessoas, os fotógrafos então, nessa altura, recebiam o dinheiro das pessoas adiantadamente. Só que não eram bons profissionais e as pessoas tinham muito receio em pagar as fotografias e diziam-me assim: epá, tu, tão novo ainda, és como os outros fotógrafos que recebem o dinheiro e não entregam as fotografias. Ora bem, eu disse: não, eu vou entregar as fotografias. Ora, esse ambiente, essa situação começou a tornar-se para mim insuportável, porque não suportava ouvir essas coisas. E então resolvi, pura e simplesmente, empregar-me e abandonar esse trabalho. Até que cheguei a uma altura que encontrei um emprego absolutamente estável numa casa aqui em Coimbra, famosa, que foi a Foto Hilda. A Foto Hilda era uma empresa que tinha muitos empregados e nós fazíamos inúmeras fotografias. E quando eu entro nessa empresa, onde permaneci durante 4 anos, foi-me solicitado um trabalho verdadeiramente fantástico, que foi: o senhor era o correspondente da RTP em Coimbra e foi-me entregue parte desse trabalho a mim. Ora bem, o senhor agarrava nos papéis que a RTP lhe enviava para fazer os trabalhos de reportagem para o telejornal, e então ele, por sua vez, indicava-me a mim e ia fazer esses trabalhos. Esses trabalhos englobaram muitas coisas, como vindas de ministros aqui à cidade, o próprio Presidente da República de então, o Ministro da Justiça, daqueles que eu me estou a recordar, e todos esses trabalhos foram feitos por mim. E um deles é particularmente curioso porque, na época, a Rádio e Televisão Portuguesa ainda nem sequer tinha carros de exteriores e começava a acontecer o Festival da Canção Portuguesa. E é um desses trabalhos que eu vou fazer ao Casino Peninsular da Figueira da Foz, para que depois a televisão pudesse mostrar algumas imagens do festival. Evidentemente que isso nem som tinha, não é? Eram apenas as imagens feitas em cinema, que depois era enviado para Lisboa, revelado e a seguir apresentado no dia seguinte na RTP. Temos aqui aquilo que se convencionou chamar um ampliador. Este é um ampliador de grande formato, com cabeça de cor. Então isto tem aqui a filtragem para poder funcionar com o material de cor, mas como vamos fazer fotografias a preto e branco, não temos necessidade nenhuma disso. Temos de ter aqui uma caixa de luz, que é uma caixa de luz 6 por 9 cm, que deveria estar limpa e não está, porque isto já não trabalha há 20 anos. Ora bem, a caixa de luz está agora limpa e regressa ao sítio que, quando cá cheguei, nem sequer estava no sítio. Portanto, isto entra ali em cima, naquela calha, e vai por aqui adentro. Quando se torna necessário fazer fotografias com negativos maiores, há outra caixa de luz, que é esta, é a 13 por 18. Portanto, é uma caixa de luz maior,
para poder iluminar uniformemente o negativo 1318. Portanto, como em todos os ampliadores, este é um ampliador de cor e, portanto, não tem condensador. A luz torna-se difusa exatamente através desta caixa. Agora, como em todos os ampliadores, existe um porta-negativos. Este é um porta-negativos grande, que está todo já desgraçado, velhinho. O negativo é, pois, colocado aqui, já lá está neste caso, e é colocado no sítio. Portanto, depois de colocado no sítio, ele dá estes estalinhos para sabermos que está no sítio. Agora, deveríamos ter aqui aquilo que se convencionou chamar um marginador, mas o marginador aqui não está cá. Temos aqui uma base improvisada e que vai servir, portanto, para fazer as fotografias. Um outro trabalho que de algum modo me marcou de forma particular foi um festival aeronáutico da queima das fitas, feito no aeródromo em Cernache, onde tive uma infelicidade. Um dos instrutores de voo do aeródromo de Cernache perguntou-me se eu não queria fazer algumas imagens vistas do ar, enquanto não chegavam os aviões da Força Aérea para fazer as acrobacias. E então eu acedi a esse pedido e subi num pequeno avião para tentar recolher algumas imagens. Acontece que o avião era uma casquinha de nós, não era um barco, era um avião, mas muito, muito pequenino, com um lugar à frente, outro atrás. Daqueles pequenos aviões que antigamente víamos nos filmes e que o piloto ia à frente e só levava um passageiro atrás. O avião não tinha vidros e eu debrucei-me na janela para fazer as imagens para baixo. Mas no momento em que eu me debruço, um pequeno cinto que nos apertava lá dentro abriu-se porque eu o tinha apertado mal. E ao abrir-se, eu fiquei dependurado na janela do avião. Ora, evidentemente que eu podia ter acabado aí a minha vida. Pura e simplesmente, depois de se abrir, eu fiquei dependurado pelos joelhos, até que o avião chegasse ao solo. E ao bater com as pequenas rodinhas que aquilo tinha no chão, eu criei um impulso ao corpo e voltei a ficar sentado. Ora, e a partir daí, essa história é uma daquelas que que poderia ter sido verdadeiramente dramática para mim, porque evidentemente podia ter morrido numa queda eventual dessa viagem. Aqui existe um sistema de contagem de tempo e para ligar a luz do ampliador. Quando eu fizer aqui essa operação, vão desligar-se as luzes todas e fica apenas a luz do ampliador ligada. Portanto, já temos aqui, Vasco, tu consegues fazer aqui em baixo uma imagem a partir disto. Já temos aqui, Luizinho, já temos aqui a imagem aqui formada, atravessou aqui a objetiva. Agora vou fechar o diafragma. À medida que fecho o diafragma vai se tornando mais escuro, não é? Portanto, e a partir de agora temos de fazer o foco. Portanto, o foco é manual aqui neste caso. Vamos colocá-lo no sítio certo, já está focado. A partir daqui podemos começar as operações. Ok, então na continuidade da conversa que estávamos a ter, eu ainda regressando à altura em que eu era funcionário da Casa Hilda, uma das reportagens que fui fazer, e isto prende-se, é de certo modo irónico, porque prende-se com isto. Eu durante a manhã fui fazer o cinema para a RTP ao Ministro da Saúde aqui em Coimbra.
o Ministro da Saúde da época, obviamente. E então, na hora do almoço, quando eu ia levar a minha namorada ao trabalho, então deu-se uma coisa muito estranha. Um acidente fez com que ali na Rua da Sofia um trolley me esmagasse um pé entre a roda e a pedra do passeio. Isso fez com que eu tivesse de estar internado durante 2 meses e estive praticamente 1 ano sem trabalhar. Daí que isso fez com que interrompesse os estudos e abraçasse definitivamente a fotografia. Portanto, continuando a história, chegou o momento de ir para a tropa, para o tal chamado serviço obrigatório, e fui para o curso de sargentos milicianos. Quando abrirmos a caixa do papel, isto é o beabá desta questão. Quando abrirmos a caixa de papel, logo que retiramos a primeira folha, temos de fechar de imediato a caixa, porque de um esquecimento qualquer uma luz se acende e o papel obviamente estraga-se todo. Portanto, vamos fechar a porta aí e só fica a luz vermelha. E agora é aqui que nós temos de nos safar. Vamos abrir, não sei se vês alguma coisa aqui. Vamos abrir a caixa do papel. O papel está metido, obviamente, aqui num saco preto que não se vê nada, não é? Num saco preto aqui assim. Vou retirar uma folha, que é a primeira folha que vamos utilizar. Se é que isto está bom. Isto parece-me que... Portanto, temos aqui já uma folha de papel já fora da caixa. Primeira coisa a fazer, sempre como há pouco disse, é voltar a fechar isto. Porque se houver um acidente e se abrir uma luz, então ela vai-se embora. Temos aqui agora a folha do papel branca, que é branca dos dois lados, obviamente, mas que só uma é o sítio que vai receber a imagem, que é onde está a emulsão. Ora, a emulsão está deste lado, ela está ligeiramente curvada e eu vou tentar endireitá-la um bocadinho. Para ficar ali mais uniforme. Portanto, vou colocá-la aqui na zona da impressão já pré-determinada e vou fazer o seguinte. Vou fazer metade da exposição, que é para poder fazer outro teste no mesmo papel. Estou a proteger metade da folha e agora vou fazer a exposição. A exposição está pré-determinada nesta altura e vou, portanto, fazer o tempo de exposição já que aqui programei. Está a fazer a exposição agora, está feito. No entanto, parece-me que é pouco. E agora, retiro a proteção e vou fazer uma segunda exposição. Obviamente que vai acontecer o seguinte, a folha já tem uma fotografia impressa. E eu, ao fazer agora outra impressão por cima daquela, o que é que vai acontecer? Vai ficar uma com X tempo e a outra que já foi exposta vai receber exposição outra vez e, portanto, vai ter o dobro da exposição. Está feito. Passamos à revelação. E ao fazer esse curso, de algum modo também fiquei ligado à imagem. Ora, a imagem como? A imagem porque a minha especialidade foi de raio-x. Ora, no raio-x fazíamos as radiografias às pessoas e obviamente que também tínhamos de fazer a revelação. Ora, isso nem mais nem menos prendia-se quase com a mesma coisa. A folha deve ser mergulhada, portanto, no revelador
aqui assim, e vai começar a aparecer a imagem se for caso disso, porque parece-me que este tempo de exposição foi muito pouco. E estamos a lutar aqui com outro problema, que é a falta de temperatura no revelador, e ainda sem sabermos qual é o estado do papel, se ele é velho, se é recente, parece-me que não vamos ter nada. O tempo de revelação aqui é entre 1 minuto e 2 minutos e meio como máximo. A partir dos 2 minutos e meio já não vai aparecer nada. Já não vai, e também não vai aparecer nada aqui agora. Já estou a ver a imagem. Vem cá, luzinho. Esta luz obviamente é muito fraca. E já temos imagem. Já temos imagem no papel. Já temos, aliás, aqui a fotografia toda. Evidentemente que vai acontecer uma coisa. Temos aqui uma exposição que me parece que é capaz até de resultar, precisa de mais um bocadinho. E uma outra, temos aqui duas imagens, que uma teve 10 segundos de exposição, outra 20. E que acertar à primeira é absolutamente extraordinário. Vasco, o que é que eu te disse quando vínhamos para aqui? Que era espantoso, era acertar à primeira. E garanto-te que está certo. A partir daqui temos tudo certo. Lutando aqui com o problema da temperatura e tudo isso, até fomos capazes de ter aqui uma imagem que já está aqui há mais de 2 minutos, portanto ela deve estar a atingir o limite da revelação, e como eu estou a ver aqui, consigo ter a percepção, de que uma estará boa, a outra falta-lhe a exposição. Penso que já atingiu a revelação. Vou passar agora esta imagem pelo banho de paragem, que vai... Qual é a função do banho de paragem? A função do banho de paragem é tornar, como o próprio nome indica, para a revelação, por falta da ação do revelador. E a partir de agora, depois da paragem, do banho de paragem, vamos meter a fotografia no nosso fixador. Portanto, a solução de fixador está aqui assim. 2 minutos e pouco também é o tempo mais ou menos suficiente. E pronto, eu não devo usar de maneira nenhuma a pinça no fixador, porque devíamos ter aqui 2 pinças, só temos uma, e portanto aqui no fixador eu aproveito com esta caninha para lhe provocar uma certa agitação, e dentro de um bocadinho temos a nossa fotografia pronta, e que na fase final vai para uma lavagem profunda em água corrente, que convém ser de pelo menos, no mínimo dos mínimos, meia hora, porque quanto mais profunda for a lavagem, melhor será a durabilidade da fotografia no futuro, porque se não ficar bem lavada, todo o hipossulfito de que é constituído o fixador vai começar a corroer a fotografia, começando por amarecer, e finalmente acaba por ficar toda manchada e desaparecer. Se é como disse, se a lavagem for profunda, a fotografia dura 100 anos, dura uma eternidade. Está pronto, vamos ligar uma luz mais branca, e já temos aqui a nossa fotografia. Por
mais incrível que pareça, aqui está ela, portanto, com 2 tempos de exposição. O tempo de exposição correto é o da direita. Tomem atenção à vara aqui do senhor que aqui tem na mão. Aqui o contraste entre esta e esta é muito grande. Portanto, os 20 segundos são a exposição correta para este negativo. Chamo a atenção que todos os negativos, cada um tem o seu tempo de exposição. Agora daqui vamos buscar outra tina para levar a fotografia para a lavagem final. Isto está feito. À primeira. Muito bem. Fiz a instrução nas Caldas da Rainha, fiz a especialidade em Lisboa no Hospital Militar Principal, na Estrela, e depois vim para Coimbra fazer, digamos, o resto do percurso da tropa. Em 12 de dezembro de 1969, eu saio definitivamente da tropa, passando à disponibilidade, como se dizia na época. E regresso então à minha vida. Vida que começou com o primeiro estúdio fotográfico que abri aqui na Baixa da cidade, no Largo da Freiria, a 10 de janeiro de 1970. Durante uns anos aí permaneci, fotografando as pessoas, continuando a fazer casamentos, nessa altura já mais maduro e, portanto, já tinha ultrapassado aquela situação que contei anteriormente. Depois, evidentemente que o advento da fotografia foi-se modificando, surgiu a fotografia a cores, e logo que ela surgiu, eu abri aqui em Coimbra o primeiro laboratório industrial de fotografia a cores. Então esse situado na Avenida Fernando Magalhães, onde cheguei a ter 8 empregados. Fazíamos o trabalho fotográfico, nessa altura já tudo a cores, para praticamente toda a zona centro, Coimbra, Leiria, Figueira da Foz, Aveiro, Guarda, Viseu, e portanto fazíamos as fotografias dos nossos colegas e esse é o auge da minha carreira. Evidentemente que continuei até hoje, vindo da revelação dos rolos fotográficos que no princípio eram em celuloide, depois mais tarde, e são os de hoje ainda, em poliéster, e o aparecimento da fotografia digital. Portanto, temos agora aqui esta tina que vai receber a fotografia para lavar em água corrente. Ora, a imagem está aqui assim, mas quando se faz a lavagem, portanto nós vamos pôr agora aqui a água a correr. Esta água fica agora aqui, convém que seja um fiozinho de água pequenino, que é para não gastar muita água. E como isto não é para ser utilizado, esta fotografia, a lavagem pouco importa. Chamo a atenção de que as fotografias a lavar, por a superfície que está impregnada de químico é a superfície da imagem, e então a imagem fica sempre virada para baixo. É assim que ela lava. E pronto, podemos continuar. Uma outra vertente da minha vida prendeu-se com o associativismo. Eu fui durante 12 anos o presidente do Conselho Fiscal da antiga e já extinta ANIF, Associação Nacional dos Industriais de Fotografia. E isso deu uma oportunidade de conhecer a nível nacional a grande maioria dos meus colegas. E então, nessa altura, eu promovi
e com a ajuda de alguns outros, promovi vários encontros entre fotógrafos, nomeadamente aqui em Coimbra, Viseu e tantos outros sítios. Aí nós conversávamos, discutíamos as técnicas e, sobretudo, comíamos, que também fazia parte da vida. E então, aí arranjei, como é óbvio, muitos amigos, e um deles, o saudoso Delfim Ferreira, da Lausanne, que era o meu companheiro nas viagens para a Alemanha, para a Fotoquina. Então agora vamos fazer uma fotografia. Agora vamos fazer uma fotografia a sério da mesma fotografia. Portanto, vamos ter de fechar a luz ali. O tempo de exposição agora passa a ser... Tenho aqui registado 20, passa a ser 40. E pronto. Eu já estou com a caixinha do papel na mão. Obviamente que só posso tirar daqui com a luz vermelha ligada e não com esta luz branca ou amarela que nós temos aqui agora. Portanto, eu vou fechar a luz. Estou agora na luz ambiente característica da câmara escura do tempo da fotografia analógica. Vou retirar uma folha daqui da caixinha para fazermos uma fotografia agora total. Primeira coisa a fazer, fechar novamente, por precaução, a caixinha do papel. Neste caso não é uma caixa, mas sim uma chamada carteira de papel, que ela só tem 25 folhas. E vamos mais uma vez aqui tirar-lhe o vício que ela tem de estar ligeiramente curvada. E vamos colocá-la na base do ampliador e vamos fazer mais uma imagem. E o marginador tem por função manter o papel direito aqui assim. Neste caso, como não temos aqui o marginador, corremos o risco de o papel levantar ligeiramente e produzir eventualmente algum desfoque. Mas isto, como é só para nós vermos e o diafragma da lente está bem fechado, portanto, é preciso não esquecer que a exposição correta depende de muitos fatores. Está neste momento a imprimir e está feito. Agora passamos à revelação. Ora, e quando eu dizia há pouco, são muitos os fatores, depende da potência da lâmpada que está no ampliador, depende da distância da objetiva ao papel e depende fundamentalmente do diafragma que está introduzido na lente. E porque todas estas condicionantes vão, obviamente, temos de ter em conta, porque elas estão todas intimamente ligadas. Vamos começar a revelação desta fotografia agora. E pronto, eu não sei se essa máquina aí vai registrar o momento do aparecimento, mas deve ser muito difícil com esta luz tão fraquinha. Já viste alguma coisa das imagens que fizeste? Não? Tem ruído, mas dá para ver. Pois. Mas isto deve ser muito difícil ver. E era assim que isto se fazia aos milhões no antigamente.
portanto, uma a uma, e pronto. E assim se passaram muitos anos. O que eu estou a fazer é a chamada agitação, que é para que o papel seja umedecido uniformemente, para que não tenha manchas. Já temos a nossa fotografia a aparecer, agora com exposição total no papel todo. E o mais espantoso de tudo isto foi o facto de se termos acertado à primeira. Ora, este papel eu vou já, portanto ela está pronta, vou passar para o banho de paragem e a seguir para o fixador. Este papel tem demasiado contraste para este negativo, mas não temos outro, é este que funciona. Pronto, e agora reinem vocês aqui sozinho, que eu já fiz o que tinha a fazer. Agora vocês, se quiserem meter aí outro negativo aí no ampliador, eu vou buscá-lo lá abaixo e pronto. Porque daqui não há mais a explicar. Uma coisa tão simples que muitos profissionais de fotografia demoraram anos a compreender. E é apenas isto, não há mais nada a perceber. Há que ter em conta só os digamos, os graus de papel, a densidade dos negativos. Há negativos que foram fotografados e que são de exposição dita normal, mas outros que têm a falta de luz, os que têm mais luz, e por isso tem de ser depois. Eu vou fazer uma coisa que não devia, que era meter as mãos no fixador, e temos aqui uma fotografia perfeita a preto e branco. Muito bem, palminha. Está feito? Está feito. Ora então, prosseguindo esta história de vida, há momentos que efetivamente não são ditos e vou-me lembrando de vez em quando. Uma das coisas que aconteceram e que de algum modo marcou a fotografia em Portugal nessa época foram os encontros que eu e outros colegas fizemos, que reuníamos à volta de 70, 80, depende muito dos sítios onde eram feitos, alguns aqui em Coimbra, Viseu e tantos outros sítios. E no de Viseu surgiu-me uma ideia curiosa, que foi aos microfones da então Rádio Renascença, enfim, pedir aos meus colegas e de certo modo exercitá-los para que fizéssemos um congresso da fotografia em Portugal, pois até então nunca se tinha realizado nenhum. E tendo eu, nessa altura, essa ideia, responsabilizei colegas de Lisboa, de Queluz, do Estoril, para que se fizesse então esse congresso. Como na altura eu era o presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Industriais de Fotografia, agora desaparecida, então eles lá se empolgaram e fizeram esse congresso. Realizou-se no Casino do Estoril e teve uma anuência que eu considero extraordinária e nunca ultrapassada, que foram cerca de 600 pessoas. Depois foram feitos outros congressos,
passámos para Troia, onde se realizaram 2, e finalmente o último foi feito em Viana do Castelo. Nessa altura, eu ainda na condição de presidente do Conselho Fiscal da Associação, fui um dos moderadores desse congresso. Muitas coisas se discutiam aí assim então, porque era o auge da fotografia em Portugal. A partir daí, passados poucos anos, isso foi decaindo e chegou-se então ao fim. Ora, isso passou por um período que eu posso considerar de associativismo. Deu-me a possibilidade de ter muitos colegas e fazer muitos amigos e fazer muitas coisas na fotografia. Houvesse a percepção, por exemplo, de uma pessoa experiente nisto, como eu, não é? Que olha para a projeção ali assim, já sabe que tempo é que lhe há de dar, começa a fazer fotografias até vir a mulher da Fábrica. Esta é uma fotografia onde eu comecei a concorrer aos salões de arte fotográfica. Esta foi uma das fotografias várias vezes premiada. E premiada porquê? Porque é um motivo em que tem muita... É uma fotografia que representa a força do trabalho, portanto, os bois a fazerem o trabalho em prol do homem, obviamente, não é? Portanto, a história é apenas essa. Uma fotografia conseguida, portanto, com algum critério. Evidentemente que durante todos estes anos eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com as idas à Feira Mundial da Fotografia em Colónia, na Alemanha, onde fui 13 vezes. É preciso dizer-se que a Fotoquina, como se designa, é uma feira que envolve tudo o que diz respeito à imagem, ao cinema, à rádio, à televisão, e onde está o mundo inteiro localizado durante 6 dias. E isso fazia-se antigamente de 2 em 2 anos. Depois, no intervalo, em cada intervalo, alternava com idas à Feira Mundial da Fotografia à Colónia, também a Londres e depois, mais recentemente, até a Barcelona. E essas feiras deram-me a oportunidade de contactar com todas as tecnologias, e isso faz de mim uma pessoa ainda presente, com 75 anos de idade, ainda presente na fotografia, e espero vir a continuar. Vocês guardam isto, que isto é uma recordação enorme. Ora bem, portanto, imagem para baixo. E assim fica durante meia hora. E aí a água a correr e assim durante meia hora. Ora bem, esta peça que está aqui, eu tenho já aqui na minha mão esquerda, um outro negativo. Portanto, esta peça estava segura aqui com estas outras pecinhas, mas isto trabalhou tantos anos que entretanto as peças se partiram, que seguravam isto. Então, está aqui o porta-negativos apenas seguro, com o peso. Portanto, isto é a parte de cima, esta é a parte de baixo. E, portanto, vamos tirar este negativo e vamos colocar outro. Agora, há uma coisa que eu não expliquei ainda, que é o seguinte: a emulsão do negativo tem de ficar em contacto com a emulsão do papel. Caso contrário, dá-se a inversão de uma fotografia. Aquilo que se designa chamar de virar ao espelho. Como é que se diz essa parte que eu não estou a ver bem? Portanto, como é que se sabe qual é o lado da emulsão do negativo? É o lado que for menos brilhante. Portanto, este lado que está aqui
é menos brilhante do que este outro. Então, como o nosso papel está por baixo, significa que temos de pôr a parte da emulsão, a parte que não tem brilho, para baixo, porque se a pusermos ao contrário, a fotografia fica invertida. Ora bem, isto eu digo que temos o nosso papel por baixo, porque há máquinas que imprimem ao contrário, que têm o papel em cima, como é o caso desta máquina aqui, que é uma máquina de imprimir também fotografias, e que o papel funciona em cima. Logo, o negativo é colocado aqui em baixo e então tem de ser posto ao contrário. Portanto, ele aqui tem de funcionar assim. Está percebido? Sim. Portanto, isto agora vamos meter aqui um novo negativo. Vamos pôr-lhe esta parte por cima para o segurar. E vamos fechar isto outra vez e vamos meter no ampliador. Agora é assim, aproveitamos estar aqui para vos mostrar aqui o interior de uma máquina, desta outra máquina que aqui está, que era uma máquina de grande produção de fotografias e que no interior tem as bobinas ainda do papel. Portanto, esta máquina produzia fotografias desde um formato pequeno, 10 por 10 cm, até uma fotografia 30 por 45 cm. Aqui eram postos, aqui sim são postos os formatos, há umas plaquinhas que se metem aqui com o formato. Isto depois calca o papel tem de estar muito bem esticado. Segura-me isso, faz favor. Isto tem de ficar muito bem esticado e, portanto, se não ficar esticado, depois a fotografia não fica bem focada. Ora bem, ela está aqui assim, o papel sai daqui, atravessa esta zona para aqui, para este lado, e vem depois enrolar aqui neste. O filme, o negativo é colocado aqui por baixo e depois aqui se imprimem fotografias enormes. Numa das viagens à Fotoquina, eu levei o Paulo comigo. O Paulo é o filho mais novo. Levei o Paulo comigo e aconteceu uma coisa curiosa. Quando atravessávamos Paris, como íamos integrados num grupo da AGFA, então o piloto, como teve conhecimento que ia um grupo da AGFA e o avião era da Lufthansa, então o piloto convidou 2 pessoas do nosso grupo para atravessar Paris no cockpit do avião. E ninguém mais manifestou interesse em fazê-lo, fui eu e foi o Paulo. No momento em que o Paulo entrou na cabine do avião, evidentemente ficou todo contente, porque era uma experiência nova, não é? E nessa viagem também houve uma coisa curiosa. Houve uma espécie de rally paper, mas de avião. O que é que era? Era um questionário para responder a várias perguntas e o Paulo foi quem ganhou esse concurso. E daí teve o prémio da altura, que era um relógio que está aqui assim, que era muito curioso, mas que já só existe o esqueleto. Portanto, temos aqui aquilo que se designa não chamar um tanque de revelação de negativos. Vamos abrir esta geringonça para vermos como é que isto é por dentro. Portanto, dentro tem uma espiral, onde vai ser metido o filme, tal como este já foi metido aqui anteriormente. Esta pecinha regula o tamanho. Isto pode abrir agora ou não. Se não abrir, o filme puxa-se e sai por aqui. Talvez não saia. E pronto, abriu-se, o filme saiu e agora isto volta a colocar-se no sítio certo. Esta pecinha metida deste lado, esta aqui para manter o tamanho, e agora o rolo fotográfico que temos aqui na mão vai ser metido nesta espiral por aqui acima, só que
obviamente vai ser feito às escuras. E é tudo. Por Por agora. agora. Passaram-se alguns anos e já em 2013, por tudo aquilo que eu fiz na fotografia, a Associação de Fotógrafos Profissionais resolveu por bem, num encontro feito nas Caldas da Rainha, integrado na Expo 2013, entenderam por bem homenagear-me e entregar-me o emblema de ouro de fotógrafo distinguido. E isso, de certo modo, marcou-me profundamente. Foi o reconhecimento de tudo aquilo que eu fiz durante muitos e muitos anos em prol da fotografia em Portugal. Neste momento, portanto, temos isto preparado. Obviamente, isto depois depois do filme estar na espiral, é colocado aqui, fecha-se a peça, é introduzido aqui o químico, que depois vamos fazer a agitação vamos meter o revelador, depois um banho de paragem à base de água, possivelmente, hoje, e então depois metemos o fixador e o assunto está resolvido. Outra das minhas paixões passou por aquilo que eu gostaria de ter sido na vida. Eu gostaria de ter sido engenheiro mecânico, mas como infelizmente não foi possível continuar a estudar e chegar aí, então abracei a fotografia de forma definitiva. Mas o bichinho da engenharia ficou comigo. E hoje, aqui neste estabelecimento, tenho 13 câmaras construídas, que não são bem câmaras, digamos, são adaptações que eu faço às máquinas fotográficas, utilizando objetivas antigas, e mais recentemente uma máquina construída de raiz a partir de alguns acessórios que eu tinha de outras máquinas. Trata-se de uma máquina que irá funcionar com o filme 120, portanto, considerando que poder-se-á chamar de médio formato, que vai fazer negativos de 6 por 12 cm. Vai utilizar objetiva Super Angulon. Esta câmara destina-se mais às panorâmicas, dado que é uma imagem que está a ser muito feita por muita gente. Até já os telemóveis fazem a fotografia panorâmica, mas feita por nós a coisa é completamente diferente. Eu vou estar agora aqui durante um minuto a fazer a agitação. E depois são 10 segundos de minuto a minuto. Atenção, estás a marcar. 30 segundos desde que chegamos. Portanto, estás a marcar, não estás? E o tempo total depois são 8 minutos. 8 minutos? Sim. Luzes apagadas. Posicionas-te em frente à coisa. Cuidado com os salpicos. Cuidado com os salpicos. É nessa tina aí em frente. Onde é que é o rolo? O rolo está na minha mão. Pronto. Não! Espera aí. Estou a agarrar na tina, não te preocupes. O rolo está aqui na minha mão agora, toma lá isto. Já cortaste a ponta? A ponta está cortada, esta ponta é a ponta que estava colada, tem aí um bocadinho de fita, mas não faz mal. Agora agarras no filme, assim, nesta posição, e mergulha-lo e seguras de um lado e do outro. Vais puxando de um lado para o outro, vá. Mas nesta primeira fase tem de ser rápido, que é para não se colar. Devias ter dito ao primo para começar a contar o tempo. Não, pô, não faz mal. Lá, já está. Já está. Já deu uma volta? Já. Vai. Sempre mergulhado. Tempo! Tá? Está... Olha, esta luz é suficiente quase para se ver as imagens, a fosforescência disto. Já deu outra Vá, outra volta, continua sempre na mesma, sempre de um lado para o outro.
Mergulhado na química, claro. Senão Está quentinha? é natural. Não está super frio. Isto vai demorar muito tempo. A parte fundamental é estar mergulhado na química e mudas, vai andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, dá uma série de voltas aí e fica revelado. Portanto, fizemos a revelação no tanque e agora estamos a fazer uma revelação em cuverte. Revelado em cuverte, o rolo fotográfico pode revelar-se desta maneira, portanto, pega-se nas duas pontas e mergulha-se na coisa, obviamente na escuridão total. Agora, aqui assim, é água. E outro método é metê-lo assim e agora. Outro método é metê-lo assim e dentro tudo mergulhado, fazer este andamento assim. Primeiro para um lado, depois para o outro e assim sucessivamente. Ora bem, uma das atividades relacionadas com a fotografia tem o seu quê de curioso também. Como é sabido, só existe fotografia porque as emulsões de antigamente eram feitas à base de sais de prata, não é? O que significa que há um aproveitamento que eu também fiz nesse domínio. Estamos aqui agora na presença daquilo que se considera a extração da prata dos fixadores fotográficos. As películas e os papéis têm, portanto, na sua constituição os halogenetos de prata e daí que, quando da revelação e se faz a redução da prata, vai ficar, aquela que não foi utilizada, vai ficar depositada nos químicos, no fixador, sob a forma de íon de prata. Agora, aqui assim, eu construí este tanque que ficava cheio de química, cheio de fixador, e tem aqui, deste lado, é aqui nesta câmara que se deposita o fixador. Ela tem aqui o ânodo, que é o carvão grafitado, onde é ligada aqui a energia elétrica de baixa voltagem com o mais, e aqui o cátodo que vai para ali assim e que vai, portanto, vão depositar-se no polo negativo, a prata deposita-se aqui sob esta forma. Ela está aqui em pequenas, vê-se ali assim um bocadinho que ela está agarrada e depois, portanto, vê-se um bocadinho que está agarrada e se desprendeu um pedaço. Eu não consigo rodar isto, portanto tem de ser assim. Talvez consiga rodar se isto estiver. Ora está. Ela está sempre com este movimento mergulhada na química e é assim que se depositam ali, que se deposita a prata já sob a forma metálica. Finalmente, depois fazia a respectiva fundição. E esta é uma história curiosa também. Ora bem, foi uma vida efetivamente cheia de muitos altos e baixos, como sempre acontece. Chegado ao fim, quero agradecer a todos aqueles que me rodeiam, nomeadamente à minha mulher, aos meus filhos e, fundamentalmente, agora aos netos que poderão vir ou não a ser os precursores da minha atividade. Esta é uma história de vida que é importante para mim e para a minha família, para os meus filhos e para os meus netos. E por aqui
vou ficando porque já vai longo o tempo. Está feito. Vamos embora? Agora temos de ir a pé, já reparaste? Hã? Então vamos como? A esta hora? Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também.